Olá, muito bom dia! Salve, salve! Estamos na área. Para começar por aqui, mais uma edição da nossa revista radiofônica com informação, prestação de serviço, entretenimento. Tudo isso no papo dessa terça, dia 25 de setembro de 2018. Sejam bem-vindos. Exclusivo, em entrevista ao jornalista Augusto Nunes, nosso parceiro aqui da Jovem Pan, Jair Bolsonaro diz que foi vítima de um atentado político. Garante que jamais pregou o ódio e afirma que, se eleito presidente, vai acabar com as indicações políticas para empresas públicas. Gol de placa. Brasileira Marta ganha pela sexta vez o prêmio de melhor jogadora de futebol do mundo. Entre os homens, o laureado foi o croata Luka Modric. Vida que segue. Nosso convidado de hoje se tornou nacionalmente conhecido por integrar a força-tarefa da Lava Jato. Daqui a pouquinho, com a gente aqui no Morning Show, a conversa com o procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, que deixou a operação. Esses são alguns destaques do Morning, que está apenas começando, e você é o nosso convidado de honra. Morning Show. Bom dia, Paulinha. Bom dia, senhor Edgar. Vamos lá, diretamente para a nossa hashtag de hoje. Sim, vamos para os assuntos mais comentados do Twitter com a hashtag E a Lava Jato, hein? A eleição deu uma eclipsada na operação. Estamos todos curiosos para saber o que será dela no próximo mandato, hein? Com o novo presidente, com o novo Congresso. É uma parada, né? Ninguém fala mais, não sai notícia, né? Vamos lá, vamos participar aqui no Twitter com a hashtag E a Lava Jato, hein? Dá um copy-paste pra você não errar a grafia aqui da tag e comente o programa também nos outros assuntos. O papo é o mesmo aqui pelo WhatsApp, viu? 11 931 7009 mensagens em vídeo, meu caro ouvinte, meu caro espectador. Mande aí a sua opinião sobre o futuro da Lava Jato. 11 931 7009. No mais, você pode acompanhar o Morning Show pelo aplicativo da Jovem Pan, pelo nosso portal jovempanfm.com.br e pela nossa transmissão ao vivo no youtube.com/morningshowjp. Estamos nas mídias sociais também, passe por elas, deixe o seu joinha que a gente fica bem satisfeito, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show está apenas começando. Com exclusividade, o jornalista Augusto Nunes, apresentador do programa Os Pingos nos Is, aqui da Jovem Pan, entrevistou o candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, direto do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O papo com o deputado foi ao ar ontem durante o programa e bateu recorde de audiência. Vamos conferir um resumão dessa entrevista agora. Um episódio desse tipo, de tal forma dramático, muda a cabeça de qualquer pessoa exposta a esse tipo de violência. No seu caso, o que o senhor acha que mudou? Na cabeça, o que o senhor passou a pensar diferente? Eu entendo que esse atentado sim, que no meu entender foi algo planejado. O senhor acha que foi um atentado político? Esse atentado político, na menor dúvida, porque me tirando de combate, você pega os 3, 4 próximos na relação, são muito parecidos. Queria saber o que o senhor sentiu no momento. O senhor comparou um soco no estômago, a sensação. A dor foi exatamente essa, né? A dor, quando eu levei a pancada, eu pensei que um cara tivesse dado um soco, uma pedrada meio de longe. O senhor não viu o rosto dele? Não, o rosto dele não vi. Eu vi um vulto, não teria condições de desviar a cara dele, não teria condições. Tá. Eu vi que tinha um vulto que se aproximou e deu uma estocada. E quando eu caí, eu falava para o segurança, né? Foi uma porrada no estômago. Porque eu olhei aqui, levantaram a camisa, tinha um cortezinho, mas não sangrava. Foi uma porrada no estômago. Começou a passar o tempo, igual aquela bolada que tirava no futebol. E a dor não passava. E eles já estavam, os seguranças foram excepcionais, né? Os colegas meus da Polícia Militar, da Polícia Federal, tinha mais gente também de outros órgãos, com toda certeza, me levaram rapidamente para o hospital. Bem, o que eu fiquei sabendo lá no hospital? Na Santa Casa de Juiz de Fora. Aconteceu vários milagres, né? Primeiro, o cara deu uma facada e rodou.
Ele rodou para matar mesmo, o cara sabia o que estava fazendo. Daí já vem esse papinho que ele já foi açougueiro. Açougueiro, ajudante de pedreiro, já começa essas conversinhas todas aí. Tá? E por questão de milímetros não atingiu veias aqui que não teria como eu resistir. Foram em 3 lugares no intestino fino e um no grosso, onde espalhou fezes por aqui tudo. Me levaram para o hospital. Eu ainda não sabia o que tinha acontecido, né? Bem, resumindo, foi drenado mais de 2 litros de sangue, 35 pontos, levei aqui, abriram tudo, botaram tudo para fora. Me disseram que eu acordei 2 vezes durante a cirurgia, mas eu não estava sentindo dor, nada. E depois fiquei sabendo, quando eu acordei, que não sei se era noite ou madrugada, eu estaria sendo transferido para cá, para Alberto Einstein. O senhor chegou a perder os sentidos lá? Não perdi os sentidos lá. Não perdeu os sentidos? Nem até chegar ao hospital. Era uma dor de uma pancada no estômago insuportável. O senhor teve medo de morrer? Sempre existe esse temor. Digo mais, não é por mim. Em quem o senhor pensou? Em primeiro lugar, na minha filha, de 7 anos de idade. O senhor pensou nela, tem 7 anos. Ela, inclusive, me inspira na política, né? E, logicamente, depois da minha família como um todo. E sempre avisei a minha esposa que, desde o evento até hoje, está do meu lado, aqui em São Paulo, que poderia correr esse risco. O senhor achava que podia... Existia essa possibilidade, tá certo? Porque eu estava abusando, né? Que se você vê as tomadas de aeroporto, muita coisa poderia acontecer. E eu falava para o pessoal de segurança do meu lado, que essa possibilidade ia se aumentar a partir do momento que a minha popularidade ia crescendo. Porque eu estou crescendo da onde, Augusto? Qual o tamanho do meu partido? Qual é o nosso fundo partidário? Eu costumo dizer, é verdade, quer ver? Se você pontou aqui, tem 10 pessoas, 15 que trabalham comigo, a maioria voluntários. A minha equipe de política, ela é menor que a equipe da Polícia Federal, que, por lei, está à minha disposição. Deputado, o senhor acha que o autor do atentado, o Adélio Bispo de Oliveira, agiu sozinho? Eu acredito que não. Ele não é tão inteligente assim, não. Né? Com um ato como aquele, a tendência natural é ser linchado. Então ele foi para cumprir a missão, quase que na certeza que não seria como. Teria gente ao lado dele. E isso realmente, pelo que eu ouvi dizer, não tenho certeza ainda, a Polícia Civil lá de Juiz de Fora está bem mais avançada que a Polícia Federal. Porque o depoimento que eu vi do delegado da PF que está conduzindo o caso, realmente um depoimento para abafar o caso. Eu lamento o que eu ouvi ele falando, dá a entender até que age em parte como uma defesa do criminoso. O senhor costuma ser apresentado assim pelos adversários como um risco à democracia, né? Eu gostaria que o senhor dissesse o seguinte, quer dizer, a democracia, o senhor vai defender a democracia acima de tudo? Que recado o senhor dá para quem duvida que o senhor seja um admirador do regime democrático? Esses caras que falam que são um risco para a democracia, na verdade, são um risco aos esquemas dele. Não vai ter mais indicação para BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, com esse critério. Botar lá a indicação de um amigo para que use essas instituições em causa própria. Isso vai deixar de existir. O exemplo mais claro foi o BNDES. Todo mundo sabe o que aconteceu lá. Então eu sou um risco, sim. Eu não sou um risco àqueles que vivem pendurados em estatais do governo. Nós temos em torno de 150 estatais. Conversei com o Paulo Guedes, que rapidamente... Vai privatizar estatais. Eu falei, Paulo Guedes, nós vamos priorizar um estudo muito acurado, não vamos fazer injustiça com ninguém. Mas algumas serão privatizadas, certamente. Vou dizer muitas. Tá? No governo do PT, umas 50 foram criadas. Temos até uma estatal do trem-bala, eu não sei ainda. Isso.
tem lá algumas dezenas de apadrinhados ganhando uma fortuna por mês. A tal da EBN também é outra que você tem que olhar com muito carinho, porque é um orçamento de um pouco mais de 1 bi por ano, uma TV que ninguém assiste. E está lá, amigos do rei estão lá. Então, as estatais que são ociosas, com toda certeza serão privatizadas. Agora, existem estatais que são estratégicas. Tenho conversado com o Paulo Guedes, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica. Para mim, são estratégicas. Então, isso daí estão fora de cogitação. E mesmo assim, temos outras, você tem que ver o critério, o modelo para privatizá-la. Não é jogar para cima quem pegar pegou. Tem que examinar. E uma grande preocupação que nós temos. O senhor pode chegar à presidência sem equipe e sem gente até para compor o ministério. O senhor vai aceitar a adesão o que o senhor vai estabelecer como pré-requisito para aceitar o apoio de outro partido? O senhor aceitaria do Centrão, por exemplo? Não vai existir isso aí, Augusto. Não vou dizer que tem bons parlamentares em vários partidos e tem gente honesta dentro da Câmara também, tá? Mas não será esse o critério, é a competência. Eu quero, por exemplo, um ministro da Ciência e Tecnologia voltado para a pesquisa, para a inovação. O senhor não sabe quem é? Ainda tem um nome de longe, né, que a gente pensa nele. Não sei se seria o mais adequado ou não, tá certo? Mas é um pouco inexperiente ainda. O nosso querido coronel da Aeronáutica, Marcos Pontes, o astronauta. Sim. Poderia ser uma pessoa para lá ou para compor o ministério, ou para compor. Então, o ministério é importantíssimo. O que faz o jovem sair do Brasil? Falta de oportunidade aqui. Então, você não pode ter uma pessoa nesse ministério. O senhor vai nomear por critérios, pelo critério da competência, é isso? Olha só, quando eu juntei 120 parlamentares, e vai aumentar esse número, que o meu partido, eu acho que vai fazer uns 30 deputados. Estou acreditando, um número modesto. Eu acho que vou ter o apoio de quem vota em mim, votar nos candidatos a federal, a senador, a estadual do meu partido. Eu acho que isso vai acontecer bastante. Até eu vou pedir para não votar no 17, votar no candidato, que tem uma cláusula de barreira aí. São Paulo, por exemplo. Não adianta o meu filho Eduardo, que deve ter 1 milhão de votos, junto com voto de legenda, poder fazer 8 deputados federais. Esse federal tem que ter 30 mil votos, senão eu não tomo posse. Então ele tem que votar no candidato, e não no 17. Eu posso não ser o ideal, nem teremos nunca um ideal. Mas eu acho que o remédio para o momento, tendo em vista aos demais candidatos que estão aí, seria eu, não teria outro remédio no momento. Para a gente buscar o ponto de inflexão e fazer uma política de verdade no Brasil. E essa maneira de não aceitar indicações políticas, como tenho conversado com parlamentares, é uma maneira de resgatar, buscar o resgate da credibilidade do deputado. O senhor não vai aceitar? Não tem como aceitar. Você pode ver, o Onyx Lorenzoni, por exemplo, no meu entender, seria um excelente chefe da Casa Civil, mas não é indicação partidária, mérito dele. Ele vestiu essa camisa comigo, tá ok? Ele também passou por um momento difícil a vida dele, não questão de saúde, né? Então, é uma pessoa que é adequada para estar lá. Não é que a gente vai dar as costas para o parlamento, não quero papo com ninguém. Não, nós queremos atender o parlamentar. Eu queria terminar perguntando o seguinte, o senhor acha que o Brasil, hoje, de modo geral, precisa se tornar mais tolerante? O ambiente está muito radicalizado. Que recado final o senhor dá sobre esse quadro brasileiro? Vou falar o Brasil. Há uma certa potencialização em cima disso também. É a pregação da luta de classe imposta pelo PT. Tá? Agora, logicamente, isso vai da educação do povo. Né? A nossa educação leva para, quanto melhor for, leva para o fim da intolerância. Fim da intolerância. Isso é natural. As provas internacionais do PISA, entre outros aqui, você vê que o Brasil não vai bem na educação de há muito tempo. Você tem que investir nisso para jogar na ponta. Tá? Agora, da minha parte, eu nunca preguei ódio. Eles dizem que eu prego ódio. Você não... Eu vi uma matéria dizendo, o Bolsonaro agride gays, negros, mulheres. Me aponte um áudio meu agredindo quem quer que seja. Uma imagem minha agredindo. Jogam e eu tenho que me explicar a vida toda sobre isso aí.
Tá aí, a entrevista concedida à Jovem Pan, através do jornalista Augusto Nunes aqui. A gente comenta agora, João, eu quero te ouvir a respeito do que a gente mostrou nesse resumo aí da conversa com o Bolsonaro. Só jogando aí 3 pontos para você seguir adiante aí. Ele fala em atentado político, ele fala que é uma coisa que foi possivelmente arquitetada por um grupo. Fez uma menção à filha, mesmo que passageira, tentando talvez aí um afago num público feminino, onde ele tem a maior índice de rejeição, e se coloca como remédio, se reafirma como o remédio, como ele usa a palavra, na situação de confrontar como um oponente, né, direto ao PT. Bom dia, Edgar, bom dia, ouvintes. Essa entrevista com o Bolsonaro foi muito elucidativa e ela nos mostra uma coisa com muita clareza. O Bolsonaro, apesar talvez do tom de voz, dado a situação mais combalida em que ele esteja, em recuperação, talvez se esse tom talvez tenha ficado um pouco mais ameno, o conteúdo dele não. O conteúdo dele permanece com o mesmo grau de radicalismo e polarização que já vinha adotando antes do atentado, tá? E nesses diferentes pontos. Primeiro, com relação ao atentado que ele sofreu, mantendo a linha oficial da campanha dele de criar teorias da conspiração para explicar o atentado. E aí ele teve que ser sincero, ele tá tendo inclusive que atacar a Polícia Federal, porque a Polícia Federal tá fazendo um trabalho sério de investigação sobre o atentado, desmentiu diversas das fake news que circulavam lá sobre o Adélio Bispo, de que ele teria uma equipe, de que ele... Ele usa o termo defesa até, é uma investigação da Polícia Federal que ele fala até uma defesa ao cara que... Pois é, o Bolsonaro aí tá tendo que adotar essa linha de dizer, não, mesmo a Polícia Federal está corrompida, eu não acredito nela, eu acredito nas informações da minha campanha. E o pior, a campanha do Bolsonaro, não a campanha oficial, mas seguidores dele, chegaram a publicar fotos na internet com supostos ajudantes do Adélio Bispo, de pessoas que estavam na multidão, pegaram uma mulher e falaram, essa mulher aqui ajudou ele. E ela foi perseguida depois. E depois a polícia investigou e viu que não tinha nada. Ou seja, estão adotando uma linha, enfim, para transformar isso num grande crime político contra ele, para insuflar esse clima de polarização. Outro ponto, o Augusto Nunes perguntou para ele sobre o valor da democracia, né? E o Bolsonaro não foi capaz de dar a sua defesa da democracia enquanto tal, e a crítica ao regime militar. Ele fez a crítica da corrupção, tudo mais, que todo mundo concorda, sem sombra de dúvida, mas não veio essa defesa da democracia. E por fim, na questão específica da polarização e da tolerância, qual foi a linha adotada pelo Bolsonaro? A culpa é do PT. Sim. Se você disse a culpa é do PT, você está sim fomentando mais polarização, mais intolerância de lado a lado. E quando ele fala de educação aí, lembrando que, do ponto de vista da campanha dele, a educação é uma educação comunista também, que forma, né, as escolas públicas do Brasil hoje em dia formariam exércitos de comunistas aí. Então ele está realmente seguindo as mesmas linhas principais da campanha de antes, que são linhas de extrema polarização e de criar um fosso entre ele de um lado e os inimigos comunistas, esquerda do outro, que é o simétrico perfeito da estratégia do PT também. Somos nós de um lado e os golpistas, neoliberais, fascistas de outro, e tentando dividir toda a população dessa maneira. Essa é a estratégia eleitoral dele, e realmente, talvez do ponto de vista estratégico, seja difícil para ele sair disso, porque ele conquistou o eleitorado fiel dele com esse discurso. Se ele moderar o discurso agora, talvez ele perca esse eleitorado fiel que ele tinha antes e não conquiste o novo eleitorado. Mas as consequências estratégicas da estratégia dele também parecem bem claras. A rejeição dele tem crescido. Ele tem uma dificuldade muito grande, ou até uma impossibilidade de vencer no segundo turno por causa disso. Como essa entrevista mantém a mesma linha radical de discurso, eu não creio que ela vá ser capaz de mudar isso, por exemplo. E acho que ele não vai tentar, no que falta ainda de campanha, mudar essa linha também. Tá certo. Agora 10 horas 21 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. A FIFA premiou ontem os melhores jogadores de futebol do mundo. Vini, vamos lá, as damas primeiro, certo? Rapaz, então vamos falar da Marta, obviamente, que levou pela 6ª vez o troféu. Que beleza, hein? Que beleza, e passou Messi e Cristiano Ronaldo. Edgar, muito agora bom. Aí como a maior vencedora desse prêmio FIFA, que agora é separado, né, daquele prêmio da revista France Football, e agora ela com 6 conquistas aí ultrapassa Cristiano Ronaldo e Messi, que tem 5 conquistas, se torna a maior campeã do prêmio aos 32 anos, Edgar, e depois de 8 anos de ter vencido aquelas 5 consecutivas, né? Ela venceu 5 vezes seguidas, ficou 8 anos sem vencer, sempre sendo indicada, e agora voltou aí ao pódio máximo desta premiação, que é o FIFA The Best. Vamos ouvir uma palavrinha da Marta, então? Bora. Edgar, que sempre que ganha, acaba se emocionando. Realmente
Realmente estou sem palavras, porque é um momento fantástico. E as pessoas falam para mim assim, você já esteve nessa posição tantas vezes, e todas as vezes você se emociona. Realmente, eu faço isso porque isso representa muito para mim. Que bonita, hein? Muito bonita, é uma atleta que o Brasil tem que valorizar mesmo, é uma grande vencedora. Alagoana, a Marta Alagoana. Alagoana. E outra coisa, Edgar, não é só pelo nome não, ela fez realmente uma grande temporada. Claro que eu não tenho tanto conhecimento assim do futebol feminino, não acompanho lá a liga, mas pelos números ela foi vice-artilheira lá da liga que ela disputa, lá a Liga Americana, foi líder de assistência, venceu a Copa América com a seleção brasileira, então ainda está em alta a nossa brasileira Marta. Agora, indo pro masculino, Edgar, Luka Modric, quebrando aí uma hegemonia também de Messi, Cristiano Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo, Messi, Cristiano Ronaldo, e agora o croata Luka Modric venceu. O último a vencer sem ser esses dois foi o Kaká em 2007. Ô Vini, isso aí vem meio que como um alinhamento com a escolha na Copa também, claro, né? É uma onda que se faz aí em torno do nome dele, seria um contrassenso, digamos, né, das entidades ali, né, sim, se contradizendo ali, né, escolhendo um outro, por exemplo. Eu acho que pela simbologia foi legal essa vitória do Modric, com certeza o que aconteceu na Copa do Mundo, ter levado a Croácia a uma final, pesou muito, ele foi eleito na ocasião também o melhor jogador da Copa. Agora, desempenho mesmo dentro de campo, eu ainda acho que ficou abaixo do Cristiano. Acho que inclusive ficou abaixo do Messi, que não esteve, sim, nem entre os três indicados. Mas aí também os critérios são um pouco subjetivos, né? Você tem um estilo de jogo diferente ali do Luka Modric. Claro que ele não vai ser um cara tão participativo em gols como é o Cristiano Ronaldo, como é o Salah, que ficou na segunda colocação, mas é um outro estilo, né? É um controlador ali, é um cara que acaba comandando a equipe. Ele foi também muito importante para o Real Madrid na Liga dos Campeões, na conquista da Liga dos Campeões. Então, foi bacana também, foi merecido aí esse prêmio do Modric por essas outras questões. Agora, falta de companheirismo, né, do Cristiano Ronaldo, de não ter comparecido à premiação, né, mais uma vez, ele que já sabia, claro, que esse ano não ia ser dele, e aí acabou não comparecendo. Acho uma falta de companheirismo, até porque ele jogava com o Modric no Real Madrid por muitos anos, né? Agora ele tá na Juventus. Seria elegante se ele... Seria elegante, até porque... Mas também a pessoa não foi, não é porque não foi que é um desaforo, né? Não, pode não ter dado certo alguma coisa. Exatamente, Mas né? eu não sei. Assim, você acha que ficou hashtag chateado? Mas já tinha um reserva data, se ele fosse ganhar, eu acho que ele estaria lá, né? E assim, os rivais dele em outros anos sempre estiveram, né? Lá aplaudindo ele, enfim. Ô Berrais, eu sei que você tá aqui pra comentar política, mas vou pegar uma carona. Claro. Você que é um estudioso do futebol, você acha que tá justa a escolha do Modric? Eu achei justa porque a FIFA levou em conta a Copa, né? E ele chegou até a final da Copa. Mas é claro, Cristiano Ronaldo, Messi, na média, são melhores do que ele. Mas eu achei que foi justo, enfim. Vamos lá. E aí a FIFA tirou até o gol mais bonito do Cristiano, que não foi aquele de bicicleta, não. Foi o Salah que ganhou um gol pelo Liverpool, e melhor técnico foi o Deschamps, que foi campeão com a França na Copa do Mundo. Mas vamos lá, a razão da tua vinda mais uma vez aqui aos estúdios do Morning Show, Berratti, para comentar essa sabatina que a Jovem Pan vem fazendo com os candidatos à vice-presidência da República. Hoje foi a vez da candidata Manuela Dávila, do PCdoB, na chapa do presidenciável Fernando Haddad. E aí, o que você destaca pra gente, Berratti? Foi uma entrevista com alguns embates sobre algumas questões da política, sobre comunismo, sobre socialismo, mas eu destaco aqui um trecho que ela fala sobre o que ela vem sofrendo em relação às notícias falsas. Ela chegou a pedir um reforço na segurança para o TSE, para que a Polícia Federal fizesse um reforço na segurança dela, só que esse pedido foi negado porque apenas os candidatos à presidência têm o direito de receber essa segurança, porque ela relatou ameaças depois de ter sido alvo de notícias falsas envolvendo o atentado sofrido por Jair Bolsonaro. Vamos ouvir.
Então, na realidade, o que nós levamos ao Tribunal Superior Eleitoral é um conjunto de notícias falsas, o que nós chamamos de fake news, que tiveram uma amplificação muito veloz nas redes sociais e, portanto, provavelmente tenham sido alvo de financiamento, porque todos nós que agimos nas redes sabemos que uma publicação não vai de 1.000 compartilhamentos a 19 mil compartilhamentos em 10 minutos, como eu vi acontecer com os meus próprios olhos, né? E nós levamos essa notícia ao Tribunal Superior Eleitoral, porque trata-se de uma notícia falsa, como diversas, mas de um caráter muito mais grave. Por quê? Porque ela diz... Não é nenhuma indireta, é algo bastante direto, que eu havia monitorado os passos durante o dia inteiro do sujeito que esfaqueou o candidato Jair Bolsonaro. Percebam, no mesmo momento que o candidato diz que é vítima de um crime político e que sabe que a Polícia Federal quer abafar o crime, portanto, cria um ambiente de altíssima intensidade de raiva contra mim, porque imaginem vocês, um candidato que desperta amores e ódios como o Bolsonaro, né, ter sido alvo, em tese, por essa notícia falsa, de uma armação minha. Bom, e é claro que ela foi questionada inúmeras vezes sobre o apoio de envolvidos em corrupção à chapa do PT. Ela não é do PT, ela é do PCdoB, é bom lembrar. Por exemplo, Renan Calheiros, que mesmo sendo do MDB, está apoiando o Fernando Haddad. E se a gente for lá para trás, em 2016, na campanha à prefeitura aqui de São Paulo, Paulo Maluf apoiou Fernando Haddad. E ela não respondeu em nenhuma das vezes, ela, ao estilo político, fugiu dessas respostas, dizendo que o que importa é o que o partido está propondo, é o programa de governo, não importa quem apoie ou quem não apoie, mas o que importa realmente é o programa de governo. O Eduardo colocou bem, né, nessa ocasião, quando confrontada com esses nomes, né, de pessoas, né, declaradamente, né, com problemas na justiça, o caso do Renan Calheiros, que a parte de qualquer pragmatismo na política, né, isso é uma coisa que, na verdade, o eleitor que olha com um pouquinho mais de observância crítica ali, né, já não entra nessa, né, já sai fora disso, né? Não, tem essas acusações de corrupção contra Renan Calheiros e tudo, mas a gente não pode negar, né, que ele é um grande nome do pensamento socialista, comunista, de esquerda no país, né? Então você tem esse valor ideológico, assim. Que... É fake news. Brincadeira para os ouvintes, aí se não ficou claro. Não, assim, ironia, contém ironia, né? O Berraich, então com essa entrevista... Essa era a entrevista que estava faltando. E a da Cátia Abreu? Mas é bom lembrar que a Cátia Abreu, deu balão, véspera, ela disse que não poderia estar em São Paulo. A Jovem Pan, inclusive, tentou fazer com que a entrevista fosse feita por telefone, como a gente fez com o General Mourão, mas também o partido dela não deu qualquer tipo de resposta. E interessante que foi a assessoria dela que marcou o dia. Sim. Eles vieram aqui na Jovem Pan, fecharam o dia e na véspera avisaram que ela não poderia comparecer. Mas ela já andou faltando em outras sabatinas. Eu acho que é uma estratégia do próprio partido para que ela não fale muito, viu, Edgar? Gente, é mais uma estratégia errada, né? Porque o eleitor não tem nada com isso. O eleitor quer ser informado e ela deve uma satisfação. Claro que ela pode optar por não participar, mas é um desserviço, digamos. Desserviço. E se ela escolheu o dia, por que não esteve aqui? Obrigado, Berraich. Obrigado a vocês. Valeu. Vamos aqui vamos pro break agora? Daqui a pouquinho a gente retoma aqui o Morning Show. Agora 10 horas 38 minutos, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Olha, ficar em casa é ótimo, mas pode ser melhor ainda se na hora de pintar você usar Souvenir Fosco completo. Cobertura e acabamento incríveis para cobrir sua casa de beleza e elogios. Além de deixar sua casa como você sempre sonhou, a Souvenir tem mais novidades. Agora ela está de cara nova, com novas embalagens e novos produtos para descomplicar sua vida e a do seu pintor. Vá até uma loja e conheça tudo que a Souvenir pensou para você. Vai pintar? Vai de Souvenir. Retomando as notícias aqui no Morning Show, vamos lá, menos de 2 semanas do primeiro turno da eleição presidencial, o Ibope, o Estadão e a TV Globo divulgaram em conjunto mais uma pesquisa sobre a corrida ao Palácio do Planalto. O candidato do PSL à presidência da República, Jair Bolsonaro, parou de crescer, se mantendo em primeiro lugar com 28% das intenções de voto. Caio, vamos para os detalhes desses números aí. O que diz mais, além do que eu já disse, essa última pesquisa? Eu acho que na entrelinha diz o que ninguém esperava, que o Bolsonaro no primeiro turno é capaz de não votar nem ele mesmo, votar na Marina Silva, porque no segundo turno
É teoria essa, me explica. Porque é o seguinte, no segundo turno, é só com ela, segundo essa pesquisa divulgada ontem, que ele tem alguma chance, o resto ele perde. Vamos falar do primeiro turno primeiro, eu já vou aí à segunda etapa. O Bolsonaro, como você disse, se manteve igual à pesquisa da semana passada, com 28% das intenções de votos, seguido pelo Haddad, que subiu um pouquinho. Na última estava com 19%, agora está com 22% das intenções. O Ciro está na mesma, 11%. Alckmin com 8%, estava com 7% na última, subiu quase nada, mas subiu. Marina Silva despencou um pouquinho mais. Despencou não, também forcei a barra. Caiu um pouquinho mais, estava com 6% na semana passada, agora está com 5%. A rejeição dos candidatos também foi divulgada. O Bolsonaro cresceu, estava com 42%, agora está com 46%. E o Haddad subiu um pouquinho também. São os nomes mais cogitados para ir para o segundo turno. Haddad estava com 29% semana passada, agora está com 30%. Agora, falando do segundo turno, o Bolsonaro ele é colocado em todos os cenários, porque tido como mais certo é o nome dele para ir para esse segundo turno. Especialistas e eleitores concordam nesse ponto. O Bolsonaro é o que praticamente já está lá. Então ele é ensaiado com todos os candidatos. Só que ele perde agora, inclusive, do Haddad, que até dias atrás era com quem ele mais torcia para ir para o segundo turno, porque ele daria um baile em cima do Haddad, mas agora, de acordo com o Ibope, ele perde. A Haddad ficaria com 43%, Bolsonaro ficaria com 37%. Ciro, da massa, também ganharia 46%, Bolsonaro 35%. Até o Alckmin levaria essa, segundo o Instituto Ibope de Pesquisas, Alckmin 41%, Bolsonaro 36%. E aí eu falei da Marina porque no cenário ensaiado, Bolsonaro e Marina empatariam com 39% das intenções. Ô Joel, vamos lá, eu quero tua análise agora com relação ao segundo turno, se isso já estaria cristalizado ou poderia haver alguma mudança significativa. E aí eu já coloco a esperança, né, do centro personificada na figura do Geraldo Alckmin, por exemplo, de que a tal da última onda é que conta, essa flutuação em torno dos, 25%, 30% de eleitores ainda que não têm o seu voto decidido, poderiam migrar. É muito otimista pensar dessa forma ou é o que resta ao tal centrão? Vamos lá, Edgar, vou fazer uma rápida análise aqui. Essa pesquisa, eu acho que ela foi uma má notícia para duas figuras. A primeira pessoa para quem ela foi uma má notícia é o Ciro Gomes, porque o triunfo do Ciro era dizer: se vocês colocarem Haddad altamente polarizado no segundo turno, Bolsonaro tem chances. O que essa pesquisa está mostrando é que não, né? Provavelmente Haddad tem uma vitória sólida sobre Bolsonaro no segundo turno. Então o grande trunfo e diferencial do Ciro Gomes, ele perde agora. Então mas a maior, complicado para ele. Mas a maior diferença é a do Ciro também, no caso do Ciro... É uma diferença ainda maior, mas já não é mais aquela coisa qualitativamente diferente. Sim. Ele ganharia com ainda mais facilidade que o Haddad, mas tudo indica que o Haddad vence com relativa margem, assim, no segundo turno. Tá? A segunda pessoa para quem essa pesquisa foi uma má notícia é Bolsonaro. Bolsonaro continua isolado em primeiro lugar no primeiro turno, só que é um primeiro lugar estacionado já nos 28%, que não sobe mais, e com a sua rejeição crescente. A intenção de votos no primeiro turno estacionou, a rejeição continua subindo. Para o segundo turno, isso é uma péssima notícia para ele, como a pesquisa revelou aí, ele perde para praticamente todos os candidatos aí, com a Marina tá empatado. Então, quer dizer, a direita brasileira vai ter que pensar. Votar no Bolsonaro nesta situação de agora, muito provavelmente, é entregar a presidência da República a Fernando Haddad do PT. Existe tempo para mudar? Tempo existe. Agora a questão é ver se existirá essa mobilização, se o candidato de centro, talvez Geraldo Alckmin, consiga surgir com força. Isso são questões e temos muito pouco tempo. Então, é difícil. É possível, porque a opinião humana muda numa chave. Lembra a vitória do João Dória em São Paulo em 2016, como ele teve uma arrancada final para uma vitória em primeiro turno, sendo que pouquíssimas semanas antes estava lá atrás. Enfim, é possível, mas vai exigir um pensamento estratégico e muito sério por parte desse voto de direita, de dizer, é melhor a gente ganhar com alguém que não seja puro ideologicamente, do que votar em quem é puro, mas perder para o nosso inimigo fundamental, que é a esquerda. Agora 10h50, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show, Jovem Pan Morning Show. Paulinha, vamos lá, minha querida. Vamos aqui continuar no programa aqui, voltar ao Morning Show na sequência da nossa fala, do nosso papo aqui, contando para os nossos ouvintes o que aconteceu com a cantora Marília Mendonça depois que ela se posicionou contra a candidatura do Jair. Então, a Marília Mendonça foi desafiada pela Maria Gadu
nesse desafio da hashtag aí que tá rolando entre as celebridades, né? Maravilhoso. E as cantoras, que é a história de postar a hashtag ele não e dizer por que é que você não vota no Bolsonaro. Ela já apagou esse vídeo da rede social, mas eu encontrei no YouTube, então a gente pode assistir o que é que disse a Marília Mendonça. Vamos lá. Em alguns Oi, minutos. gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Marília Mendonça e eu fui desafiada pela Maria Gadu, agora no WhatsApp, a gente conversando, sobre a importância da mulher se posicionar contra o que vem querendo acontecer no nosso Brasil, porque a gente não vai deixar. E eu queria dizer primeiramente que a gente não precisa desse retrocesso. Eu sou uma mulher que lutou bastante, batalhei bastante dentro das outras mulheres do sertanejo para quebrar todo o preconceito de um mercado completamente machista. E com certeza Marília Mendonça é ele não. Quero que você, mulher, repense muito bem se você precisa desse retrocesso na sua vida, se você merece esse retrocesso na sua vida, tá bom? Contra qualquer tipo de preconceito, a favor do amor, hashtag ele não. Ela postou esse vídeo, depois decidiu apagar e aí fez um outro post na rede social. O quê? Daí, esse outro post, agora queremos saber. Fez um outro post, uma foto dela com a mãe e o irmão, um post mostrando a família, em que ela explicava aí mais ou menos o que aconteceu. Então, ela acabou se desculpando, ela disse: deixo aqui meu pedido de desculpas a todas as mulheres que acreditei estar defendendo naquele momento. Deixo aqui meu pedido de desculpas a todos os homens que, por um instante de loucura, acreditar que uma opinião não feriria já vocês. Eu realmente achei que poderia. Minha mãe tem recebido ataques, tanto quanto o restaurante da minha família, que nem compartilham da mesma opinião que a minha. Deixo aqui essa mensagem, o meu profundo silêncio em qualquer questão que seja política. A gente pede encarecidamente paz, é isso que eu busco. Não posso opinar, já que não sei do que o Brasil precisa. Tá na mão de vocês, galera. Boa sorte a todo mundo, que Deus nos abençoe. Quer dizer, sofreu uma pressão aí, como a gente sabe, tem pressão para os dois lados, né? A gente falou de uma pressão para a Anitta se posicionar, a gente que achava que ela poderia não se posicionar. Quer dizer, qualquer coisa que você fizer pode dar problema. Se você não se posiciona, é um problema. Sim. Se você se posiciona, também pode ser um problema se as pessoas não concordam com você. E a Marília Mendonça resolveu, então, tirar esse vídeo e se isentar de dar qualquer opinião. Mas, Vini, o que me incomoda é tirar. As pessoas não bancam mais. Deixa eu só fazer, antes da gente... A Paulinha tem mais vídeo pra gente mostrar aqui. Vamos ver antes, aí a gente parte pro debate aberto aqui, a gente comenta a respeito. Porque alguns artistas, algumas pessoas famosas também foram em defesa da Marília Mendonça. Uma dessas pessoas foi o Caetano Veloso, que também postou um vídeo que a gente vai ver agora. Marília Mendonça, quero prestar solidariedade ao que você está passando, porque eu já sofri também ataques violentos e muito intensos e muito numerosos na internet. Eu sei como é isso. Então, estou com você, você tem todo o direito de preferir o silêncio e de proteger a tranquilidade da sua família, mas saiba também que muito disso é robô, é bot. Eles multiplicam essas coisas para intimidar a gente. Mas nós somos cantores, artistas, não somos do mundo político e nós sabemos como superar essas coisas. Eu espero que você, com seu talento e o carisma que você provou ter com tão jovem ainda, vencerá tudo que há de mal. Boot ou não boot, muita gente fica reclamando aqui que eu falei, por exemplo, da hashtag ele não. Hoje, em primeiro lugar no Brasil, a gente tem uma hashtag pró-Bolsonaro, que é ele sim e no primeiro turno. Só pra registrar aqui, pra vocês depois não dizerem aí pela internet que eu não dou os dois lados. Quer dizer, tem apoiadores dos dois lados e é difícil se posicionar em qualquer um desses lados, porque se você gosta de um, quem não gosta reclama com você. E se você não gosta do outro... Quem não gosta, também gosta, briga com você. Mas foi curiosa a diferença aí, porque a Anitta recebeu muita pressão dos fãs e tudo, lá por não ter se posicionado. Agora, a Marília Mendonça não foi uma pressão, né? Ela recebeu ameaça, a família dela recebeu ameaças. Exato. E isso é uma coisa muito diferente. Eu identifico, assim, nas minhas incursões pelas mídias digitais, assim, você vai vendo as pessoas, o que as pessoas comentam. Claro que dentro da sua própria bolha ali, mas é muito forte. As pessoas que são
tradicionalmente de esquerda, digamos assim, de ideologia de esquerda, falando de pessoas de dentro da família, primos, irmãos, que são do outro lado. Você vê, então ela... Como ela citou, você viu que ela faz uma citação ali de que na minha família tem gente que pensa diferente também, e a gente vem sofrendo represálias em função desse posicionamento que eu acabei de ter aqui. E eu sou, como o Caetano disse, desde quando teve o caso da Anitta, pô, ela tem todo o direito de ficar calada, ela pode se abster de ter que exprimir uma opinião pública num momento tão polarizado em que a violência e o ódio, né, tá tão arraigados, pronunciados, né? Mas como tem o direito de se posicionar também. Tem, mas você vê o que causou? Então ela se posicionou. Teve um reflexo, o posicionamento dela. Ela falou, não, eu tô fora, eu não quero isso, nem pra mim, Sabe nem por pra quê, minha Edgar? família. É muito hate, meu. Eu não sou ninguém e tenho que silenciar a gente aqui que escreve cada coisa que, Por isso meu que eu Deus, defendi só a porque Anitta você quando ela pensa não diferente quis de uma posicionar. pessoa, entendeu? Eu não tô indo em rede social de ninguém violentar a intimidade, falar de filho das pessoas, porque é o que as pessoas realmente fazem na internet. E isso é assustador. Eu acho que pra ela foi assustador quando alguém fala da sua família, fala de coisas que, enfim, são do seu íntimo, e você não ter essa possibilidade de discordar da ideologia do outro, qual que é o problema? Isso não fere ninguém. Eu imagino que não fira, não deveria. Não deveria. Mas é assustador mesmo. Eu acho bastante... Você ser ameaçado eu acho por uma muito escolha, assustador. né? Só que eu vejo duas coisas que eu gostaria de comentar. Primeiro, começando pela mocinha Marília Mendonça, que, com toda a minha sinceridade, se eu estivesse aqui embaixo tomando uma água, ela passasse e me pedisse um gole, eu ia dar sem saber quem que era. Não conheço, vi a cara dela pela primeira vez, porém, ela entrou numa briga. Ela sabe em que momento que o Brasil está e comprou uma briga. Olha, gente, eu fui desafiada por não sei quem, também nem conheço as pessoas que ela menciona, fui desafiada por não sei quem, então eu tô aqui falando que ele não, porque é um retrocesso. Nunca ouviu falar? Foi pela Marília Gadu. Mas não, essa daí eu sei quem que é. Gadu. Não, mas essa eu sei quem que é. Marília Gadu. Preferia não saber, mas sei. Aí ela falou, fui desafiada e não sei o que, tal e coisa, blá, blá, blá. Ela mexeu no vespeiro. Aí depois que ela viu que deu problema pra ela, ai gente, mexendo com a minha família, ai não, para, que isso? Peraí, você foi lá mexer com os caras. Você já sabe que é um bando de zumbi. Eu vi esses mesmos zumbis, só que do outro lado, no dia 7 de abril, quando foram prender o Lula, que eu fui lá, bota aí Caio Rocha, dia da prisão do Lula. Só faltaram falar que minha mãe é santa, porque de resto me xingaram de tudo e falaram que iam me matar, sim. Eu, Joana Treptal, que é da Band, repórter do Estadão, um monte, Gabriela Maia da Band, todo mundo ali foi ameaçado de morte. Enfim. Agora, do lado do Bolsonaro, os seguidores que ficam que nem zumbi, mito. E o que o Bolsonaro falar, pega! Os caras vão, te pegam. É a mesma coisa, só que um tá na esquerda, o outro tá na direita. Então você não pode mexer com esses caras. Aí a menina aí, a cantora, foi lá, mexeu, deu problema pra ela. Aí o mundo está muito polarizado, eu não quero. Então não mexe. Esse é um ponto. O outro ponto é o do Caetano Veloso. Olha, nós somos artistas, a gente não é da política. Esses caras querem pagar de legalzão, querem pagar de bacanão, mas a primeira oportunidade que eles têm pra insuflar massa, pra incitar o ódio, eles fazem. Capitaneado por Caetano Veloso e companhia. Caetano insuflou o ódio? Peraí. Você vai deixar eu terminar? Deixa eu terminar. Quando faz showzinho em porta de cadeia, Lula livre, é eles contra a gente, você aponta um inimigo, você junta amigo. Só que a partir do momento que você fez isso, você apontou o inimigo. Você tá falando pros caras subliminarmente. Vamos lá e vamos acabar com eles, que eles são os nossos inimigos. Apoiar alguém não é a mesma coisa você simplesmente apoiar, ameaçar, Caio. Você simplesmente apoiar, concordo, você não faz isso. Agora, a partir do momento que você faz show atrás de show e sobe e aponta inimigo e cria movimento... Ele nem tá com o Lula agora, ele tá com o Ciro Gomes, né? Bom, mas a vida inteira esteve, né? Até ontem tava fazendo show lá nos Arcos da Lapa pra vamos soltar o cara. Não, teve Largo da Batata com o Boulos. Não, foi o Gil, Bete Carvalho. Bom, vocês sabem o que eu tô falando, gente, pelo amor de Deus. Mas assim, é engraçado os seus comentários, assim, a maneira como você enxerga as coisas, parece que reforça esse tipo de observação que a gente tá fazendo, da violência,
de você entender que o outro não tem o direito de pensar diferente. As pessoas podem se manifestar com relação ao que elas pensam e o que elas defendem. E o que Paulinha falou, a gente está caminhando, a gente ainda é uma democracia que engatinha. De um lado, as pessoas defendem e propagam o medo dizendo, olha, a nossa democracia está em risco se esse sujeito ganhar. Do outro lado, fala assim, olha, isso aqui vai virar um planeta vermelho, estaremos todos aqui submetidos às hordas de comunistas que dominarão. Quer dizer, a população que fica no meio, a população que tem um senso ali dentro do que é o razoável, nessas coisas que você mesmo já falou nos seus comentários aqui, a pessoa quer trabalhar, quer ter o direito de ir para a escola com segurança, ir para o trabalho com segurança, voltar para sua casa, desfrutar com a sua família as possibilidades que a vida oferece. Quer dizer, é isso que eu imagino, sei, posso estar enganado, que todos nós queremos. O cara que é da esquerda, o cara que é da direita. Por que a gente não chega nisso? Aí a gente pode criar uma tese e divagar a respeito do que gera esse estado de coisas em que a gente quer sair. E pelo que parece, a gente vai continuar na mesma, porque o Congresso não vai se renovar numa porcentagem ínfima, que não vai... Não, mas aí teu discurso está no senso comum. Não vai dar diferença nenhuma na escolha. Nós vamos ter ali partidos que sempre tiveram, muito provavelmente, no comando do país, pelo que indicam as últimas pesquisas. Quer dizer, é mais do mesmo, cara. Não, mas eu já falei muito, o João quer falar, pode falar, João. Não, é só dizer que eu sou uma pessoa que gosto bastante do trabalho da Marília Mendonça e sei que no meio sertanejo o pensamento é mais conservador, né? Mas é lamentável, mesmo que a pessoa discorde do que o artista dela tá falando, que ela parta pra agressões tão gratuitas, pra ainda mais ameaças da família, sabe? Isso aí qualquer um deve ser capaz de botar a mão na consciência e dizer, peraí, eu posso discordar radicalmente do que pensa essa artista, mas eu não vou, por isso, ameaçar a vida dela, de ninguém. Isso é o mínimo do mínimo, assim. No máximo que você pode fazer é lamentar que o outro pensa diferente. Ah, que pena que você pensa diferente. No máximo, no máximo. Nunca imaginei. Né? Exato. Só a título de curiosidade, qual música que você mais gosta da Marília Mendonça, João? Eu gosto... Canta um pedacinho. Não, Infiel, sei, Infiel. Infiel é boa. É infiel. Da porta, quer? Ela manda o marido embora de casa, enfim, tem várias legais. Se você cantar, vai ser o momento alto desse programa, Joel. Um dia ele vai cantar. Lá, Joel, manda Infiel aí, Joel, manda Infiel. Você não vai mudar e é infiel. Joel, é a versão bossa nova, queridos. Agora, 11 horas 7 minutos, horário de Brasília. Nosso convidado de hoje ganhou os holofotes da política e da justiça ao participar ativamente da maior operação de combate à corrupção da história do Brasil. No entanto, às vésperas das eleições gerais de outubro, quando todos se questionam sobre o futuro da Lava Jato, ele anunciou sua saída da Força Tarefa em Curitiba. Procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, seja bem-vindo aqui ao nosso Morning Show. Muito bom tê-lo aqui. Bom dia, agradeço o convite. Olha só, posso chamar de Carlos Fernando? Pode. Então vamos lá. Carlos Fernando, a gente quer saber, a princípio, para começar esse papo, o motivo de você deixar nesse momento. O senhor anuncia a sua saída como procurador atuante nessa operação, que é a mais importante contra a corrupção na história do Brasil, em um momento em que a Lava Jato parece enfraquecida, pelo menos aos olhos da população, né? O que te faz abandonar agora, a deixar a Operação Lava Jato nesse momento? Talvez uma tendência na visão de uma percepção que você pode ter tido com relação a esse abafa que ela pode sofrer? Não, a questão foi totalmente pessoal. Eu estou chegando aos 40 anos de serviço público e me aproximando da aposentadoria. E eu decidi que alguns meses antes dessa aposentadoria eu deveria me afastar da investigação para mostrar que é possível haver um afastamento ético antes da aposentadoria das informações sensíveis que a operação produz e produzirá com certeza ainda este ano. Eu lhe pergunto porque não só em filmes, mas em livros, na própria crônica jornalística, o objetivo do investigador, da pessoa envolvida em algo, é chegar ao fim. A Lava Jato já foi questionada, está muito longa, vai acabar o quê? Vai ser como lá na Operação Mãos Limpas, já teve vários momentos, são mais de 4 anos? São 4 anos e meio. 4 anos e meio. Não é
aos meus olhos parece um pouco, puxa, que frustrante para mim, como contribuinte, como cidadão, vê-lo saindo de uma operação que ainda não chegou ao seu final. Você foi, em algum momento, ficou frustrado com os rumos que ela tomou? Qual foi o sentimento que te fez decidir deixar a operação? Como eu disse, o sentimento é muito mais de sentir falta da companhia dos meus amigos, dos meus colegas, que nós ficamos 4 anos e meio trabalhando juntos, mas a decisão é totalmente pessoal e não há um enfraquecimento da Lava Jato. Há um movimento claro de diminuir o seu alcance, transferindo casos de Curitiba para diversos locais do país, seja para a Justiça Comum, seja para a Justiça Eleitoral. Nós estamos com problemas, efetivamente nós estamos combatendo esses problemas e eu vou continuar atuando fortemente através das redes sociais, entrevistas, palestras, nessa questão do combate à corrupção e do enfraquecimento da Lava Jato. Eu só não vou estar no dia a dia da investigação. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor no sentido das declarações dadas recentemente por políticos, sobretudo do Partido dos Trabalhadores. Já de algum tempo o Lula, aliás, há algum tempo o Lula falava, quando era questionado sobre a Lava Jato, olha, o seu partido é o que tem mais protagonistas do maior escândalo da história do país e tal, e a resposta dele foi depois repetida pela Dilma Rousseff e agora tem sido repetida pelo Fernando Haddad, que a gente só tem protagonizado o maior escândalo do país porque nós fomos o partido que fortaleceu a Polícia Federal e as demais instituições, Ministério Público, enfim, que combatem corrupção. O senhor acabou de dar a declaração de que já está indo para o 40º ano no serviço público. Houve essa diferença mesmo? O PT fortaleceu e por isso formou-se a Lava Jato? Não há como negar que no governo anterior, Fernando Henrique, houve, de certa forma, um maior controle das instituições. O doutor Geraldo Brindeiro, o antigo PGR, foi durante 8 anos o PGR, durante todo o governo Fernando Henrique. E houve um maior controle do Ministério Público Federal, principalmente. E tinha as histórias do engavetador geral da República. Esses termos, eles podem ser até injustos, mas de qualquer maneira houve uma diferença substancial nos governos Lula e Dilma Rousseff. Entretanto, isso não é uma virtude, porque eu creio que cabe ao governante exatamente deixar livre a instituição. Ele não pode esperar que por a instituição ser livre, ela o beneficie. Então, esse argumento, para mim, não tem o menor valor. A investigação começou num diretor da Petrobras, indicado por Lula, e a partir daí evoluiu basicamente em cima do governo PT por essa circunstância. Quando nós chegamos a muitos nomes do PSDB e de outros partidos, nós enfrentamos o problema real do Brasil, que é o foro privilegiado. Carlos, como que você vê o sentimento agora de ter vários investigados aí pela Lava Jato concorrendo e sendo até líderes aí de pesquisas, com grandes chances de poder voltar ao Congresso, voltar a algum cargo ali no Legislativo? Qual que é a sua sensação quando você vê um negócio desse? Nós temos há muita coisa para se mudar no país. Nós estamos agora apoiando as novas medidas contra a corrupção da Transparência Internacional e da Fundação Getúlio Vargas e que tratam de diversos problemas do país, inclusive políticos, e esse mote da campanha é vote em quem tem ficha limpa, vote em quem apoia a democracia e vote em quem apoia essas medidas contra a corrupção. Nós continuamos lutando por isso. Infelizmente, nós estamos vendo uma certa blindagem da classe política, principalmente com as remessas para a justiça eleitoral de crimes que não são eleitorais, são crimes de corrupção, e isso realmente vai influenciar as próximas eleições. Carlos, você acredita que, dependendo de quem vence a presidência, isso pode ter um resultado de eliminar ou abafar ou reduzir a força do Ministério Público, da polícia, das operações? Eu creio que nós temos que evitar qualquer tipo de retrocesso nas instituições. As instituições devem ser livres para fazer o seu trabalho. As instituições obedecem à Constituição e às leis. E há candidatos que oferecem risco a esse... Eu creio que há interesses diversos e eles não estão centralizados em um ou outro candidato, mas eles estão espalhados por todo o espectro político.
E algum que seja superior nesse quesito ou não? Não acredito que haja um superior nesse quesito, mesmo porque essa blindagem vai ser uma demanda que qualquer um que atinja a presidência da República vai receber da classe política. Agora... Fala, Paulinha. Pode. Em relação a essa polarização que a gente vive hoje, né? Tem quem diga que esse quadro se deve, em parte, a uma onda de denuncismo criada pela Lava Jato e pela Procuradoria-Geral na figura do Rodrigo Janot. Como é que o senhor entende isso? Não, eu não vejo assim. Eu creio que essa polarização é uma tendência que nós vemos no mundo todo. Isso você pode sentir nos Estados Unidos. A relação entre republicanos e democratas hoje influencia o debate do papel da Suprema Corte americana, que é muito mais estabilizada institucionalmente que a nossa própria Suprema Corte. Então, eu creio que isso decorre muito mais do papel das redes sociais, da perda das referências, dos filtros que a mídia tinha sobre a informação, e isso está realmente levando uma polarização excessiva. A Lava Jato levantou o problema existe, você pode quebrar o termômetro, mas não vai combater a infecção. Carlos Fernando, você falou aqui da busca pela fragmentação da operação. Aqui em São Paulo houve um embate forte quando se sinalizava que a Lava Jato não avançaria aqui em São Paulo. As questões políticas são muito fortes aí, você diz que há interesses nisso aí. Como é que isso se configura dentro do organograma jurídico do Brasil? Quem é que determina essas questões? Quem é que poderia, no caso, fragmentar isso? O senhor dá nomes, o senhor fala assim, o PSDB, quadros do PSDB, quer dizer, o senhor dá nomes a isso. Por que o senhor acha que isso acontece e como o setor jurídico está contaminado pela ideologia partidária? Nós temos claramente uma mudança de posição de alguns ministros do Supremo quando a Operação Lava Jato revela-se não uma investigação sobre o Partido dos Trabalhadores, mas uma investigação sobre como a política é financiada no Brasil. E isso atinge estados, municípios e a federação. Nós não temos realmente dúvida de que existe hoje um processo de controle da operação através das limitações à sua competência. Infelizmente, a Suprema Corte ela está com um poder excessivo, principalmente nas decisões monocráticas dos ministros. Nós vemos decisões como a limitação do foro privilegiado ou a prisão após condenação em segunda instância serem cumpridas em decisões monocráticas pelos ministros do Supremo, principalmente os ministros que compunham a segunda turma do STF. Nós precisamos dizer que a Suprema Corte, um dos mecanismos essenciais de controle dela é a decisão colegiada. Nós não podemos admitir que esse poder excessivo para um único ministro que não é eleito, ele é vitalício, possa continuar dando rumo dessas operações e de todo o conjunto de atos da vida do brasileiro. Perfeito. Procurador, o senhor agora só faltou nominar aí o ministro Dias Toffoli, no meu entendimento. Pelo menos fez uma crítica direta à segunda turma e acabou de sair dela o presidente atual da Suprema Corte. Eu tenho muitos receios, muitas ressalvas com isso, e a gente comenta aqui política praticamente todo dia, já falei isso algumas outras vezes. Qual a sua opinião como membro interno de toda a maior operação que desvendou o maior escândalo? Como é que o senhor vê agora a questão de Dias Toffoli assumindo a presidência do Supremo? Já deixou claramente que vai jogar para o plenário de novo, votar a questão da prisão em segunda instância. Com que olhos o senhor enxerga isso? Por incrível que pareça, a assunção do ministro Dias Toffoli ao cargo de presidente vai trazer um balanceamento melhor nas turmas, porque a ministra Carmen Lúcia volta agora para a segunda turma e aquela minoria ocasional que nós tínhamos de 3 ministros contra 2, mas que na verdade representavam 4 contra 7 no pleno, vai se dissolver. Nós esperamos um maior equilíbrio nas decisões da segunda turma. O senhor quer dizer, na segunda turma a gente tinha praticamente sozinho, o Luiz Edson Fachin e o do ministro Celso de Mello. E o Celso de Mello. Agora vai dar uma balanceada, mesmo indo para o plenário, já dá uma equilibrada. No plenário nós vemos posições bastante
conflitantes, mas nas 4 últimas decisões a respeito da condenação em segundo grau prevaleceu a situação da prisão. Eu creio que o ministro Dias Toffoli vai levar isso para plenário, mas só quando ele sentir que existe possibilidade de reversão dessa posição, e não creio que será este ano. Uma crítica que tem sido feita, tanto ao discurso quanto à atuação de Ministério Público, Polícia Federal e até alguns juízes aí em todas as operações, é que ela tem levado a uma demonização da política no Brasil. E o brasileiro, então, está com uma tendência agora mais autoritária, porque a política é vista como o âmbito de tudo que é sujo, de tudo que é podre. E você concorda que existe esse perigo? Existe um perigo pela dificuldade de comunicação. Existe também uma manipulação muito grande da comunicação a respeito da Operação Lava Jato. Eu sempre lembro que eu estive no Comício das Diretas em Curitiba e vi no tablado Leonel Brizola, Tancredo Neves, Thales Ramalho, Teotônio Vilela, Lula mesmo, e vi diversas pessoas em que você acreditava estavam ali lutando por um país melhor e por algo melhor. Hoje, eu sempre pergunto para as palestras, nas minhas aulas, quantos desses nomes você pode indicar hoje que representam efetivamente mudança. Infelizmente, a política foi dominada por caciques que produzem dinheiro. E a produção de dinheiro passou a ser mais importante que a própria plataforma política. Então, nós precisamos diminuir a influência do poder econômico sobre as eleições. Sem isso, esses caciques que sabem produzir dinheiro, que são capazes de produzir dinheiro, e o maior exemplo é o que está preso, o Eduardo Cunha, vão continuar mandando, porque hoje mesmo, ontem, salvo engano, ele mandou uma carta a respeito da candidatura da filha e votem nela como se votasse em... O senhor falou em empresa que vai continuar mandando, já diretamente eu pensei do ex-presidente Lula, né? A gente convive nesse momento, já que a eleição se afunila, com afirmações e análises de que dão conta de que ele poderia ser indultado, caso o eleito seja o Fernando Haddad. Tudo. Ele já, embora diga que não quer o indulto, ele quer sim ser julgado nas 4 instâncias lá, é um assunto que povoa o imaginário do eleitor nesse momento. Qual é a tua visão disso? E aproveito a pergunta para ouvir de uma pessoa, de um conhecedor, qual é o trâmite legal para que isso aconteça? Há a possibilidade de um presidente, numa decisão monocrática, já que você falou disso, indultar um preso, no caso do ex-presidente Lula? Eu não creio que haja a possibilidade de um indulto dirigido a uma pessoa específica e também... Que é a visão do Toffoli, desculpa interromper. Na verdade é uma interpretação estrita da lei. Neste caso, eu também não acho possível fazer um indulto nos moldes do último... do governo Temer, porque o ministro Barroso já colocou os limites desse tipo de manifestação. Entretanto, eu creio que nós teremos, a partir da semana seguinte ao primeiro turno, até o final dessa legislatura, uma forte tendência a aprovar uma anistia pela finalidade. Todo o dinheiro direcionado a campanhas políticas, a partidos políticos, ele seria anistiado. Quando você anistia pela finalidade, você esquece a origem. Você elimina o crime. Você elimina o crime anterior, porque um dinheiro que vem de um toma lá da cá, não importa se vai para a política, não é caixa 2 eleitoral, ele é corrupção. Sim. E essa anistia é muito perigosa, já foi tentada uma vez e eu creio que vai acontecer novamente. Carlos, uma das críticas, principalmente dos alvos da Lava Jato e de seus apoiadores, que se faz a força-tarefa, é de uma suposta seletividade, um suposto partidarismo ali em suas ações. Em algum momento você viu algum procurador, algum agente, alguma ação dessa forma dentro da Lava Jato? Não, a Lava Jato ela é composta em Curitiba por 13 procuradores. Nós sequer temos uma unanimidade de posicionamento político ideológico. Nós discutimos internamente esses problemas, como todo brasileiro discute opções e votos, mas a Lava Jato jamais pautou-se pela escolha política. Infelizmente, ela tem sido limitada e tem parecido mais partidária, porque nós não pudemos avançar sobre certos partidos e políticos. Por conta do foro, como o senhor mencionou. Exatamente. Uma última... Mas não, temos tempo para mais uma, vamos lá.
o senhor mencionou o financiamento de campanha como uma grande fonte de todos esses crimes e problemas. Há algum modelo de financiamento que o senhor considere superior e mais blindado contra a corrupção? Nós temos que trabalhar dois problemas. O sistema nosso de eleições proporcionais com listas abertas, em que todos os políticos concorrem, mesmo dentro do mesmo partido, contra todos os políticos dentro dos limites do Estado, ela é muito cara. Então, certamente, o voto distrital eliminaria esse problema, mas o voto distrital também tem certos problemas, mas não há mecanismo perfeito. Nós temos que fazer escolhas, mas a pior escolha é o atual sistema. E o outro grande problema é a direção dos fundos públicos. Quando você autoriza um fundão partidário, você está dizendo que esses partidos são semipúblicos, eles são beneficiários de dinheiro público. Mas na hora que eles decidem o que vão fazer com esse dinheiro, eles são privados, fazem o que querem. Então, o que nós estamos vendo é que esses fundos só servem para reeleger os atuais candidatos ou filhos de ex-candidatos. Olha, eu fico pensando sempre isso. Quando a Constituição foi feita, nessa última versão, em 1988, ela foi elaborada pensando em homens honestos, idôneos, principalmente os agentes públicos que a colocariam em prática, né? Não é, infelizmente, o que a gente vê. Eu gostaria de agradecer muito aqui nos nossos estúdios, aqui no Morning Show, a presença do procurador Carlos Fernando dos Santos Lima. Muito obrigado pela presença e pela entrevista. Obrigado pela oportunidade. E é isso, assim a gente finaliza. Vamos fechar a lojinha nesta terça-feira. O Morning Show fica por aqui, prometendo voltar amanhã na programação da PAN, às 10 da manhã. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Ficamos devendo, hein? A nossa hash e tal, por conta da nossa entrevista, aqui da importância da nossa entrevista, e o WhatsApp também retomamos amanhã na normalidade. É isso, tchau! Você ouviu